Vamos lá, gente boa. Finalizando o mês de junho, nós estamos falando o mês inteiro sobre despertarmos da mediocridade. E estamos agora então finalizando esse mês, e se prepare, próximo mês nós vamos despertar para o primeiro amor. Então nós vamos voltar ao primeiro amor. Você que está meio vazio aí, meio sem graça, meio sem entender muita coisa, você vai ter uma baita oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre despertar para o primeiro amor no mês de julho. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia comigo, João 14, versículo 4, um versículo bem curtinho. Nós vamos trabalhar uma temática muito interessante. Diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tema da mensagem, uma pergunta: por que devemos andar no caminho? Por que devemos andar no caminho? Nós vemos lá no versículo, não só no versículo 4, nós vemos ali no início desse capítulo 14, um discurso de despedida de Jesus para os seus discípulos, porque dali para frente eles já estavam nos instantes finais dele ser entregue para ser crucificado, para sofrer pelos nossos pecados. Judas já tinha se afastado deles naquele momento, ele já não estava mais ali com Jesus e com os demais. Jesus estaria deixando os seus discípulos para a sua entrega final da sua vida, e Pedro também negaria Jesus naqueles instantes. Nós percebemos que João 14 talvez seja um dos momentos onde o clímax das emoções e dos sentimentos dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus estavam ali à flor da pele. Jesus sabendo de tudo, o traidor já o deixando, indo já vender Jesus ali para os sacerdotes e os mestres da lei. Pedro sendo avisado que negaria o Senhor, e ele se fazendo de fortão, dizendo: jamais eu vou negá-lo, eu estou firme, estamos juntos, hashtag estamos juntos, Jesus, estou contigo e não abro. E Jesus dizendo para ele: você vai me negar, é só o galão velho cantar, Pedro, você vai dizer que nunca me conheceu. Então imagina como os sentimentos de todo mundo ali estavam. E aí de repente então Jesus inicia um discurso muito interessante a eles. Ele diz: olha, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar lugar, e se eu vou, eu também volto para buscá-los, porque aonde eu vou estar, vocês estarão também. E aí começa então aquela conversa toda, e Jesus de repente diz: olha, vocês sabem para o caminho que eu vou. E aí então começa algo interessante: aonde você vai? Para onde você vai, Jesus? Que negócio é esse? Olha o que diz aqui o versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? E aí, o versículo 6 eu vou usar na conclusão da mensagem. Mas por que nós devemos andar no caminho? É uma pergunta que eu quero trazer para você, para uma reflexão breve. Num determinado momento onde me parece que muitos caminhos estão sendo traçados pelos cristãos, em todo o Brasil. Muita gente diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu já expliquei isso aqui uma vez. E, de uma certa forma, no sentido de juízo e de eternidade, sim, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque o justo que morre e ressuscita depois na presença de Jesus estará diante de Deus. Então o caminho de Jesus levou o ser humano lavado e remido pelo sangue do Cordeiro a Deus. Porém, aqueles que morrem sem Deus também vão comparecer diante de Deus. Agora não para o tribunal de Cristo, para galardoamento, para recompensas, mas vão comparecer diante do trono branco para o juízo final. Então, neste sentido, todos os caminhos levam a Deus. Andar com Jesus me conduz ao céu. Andar sem Jesus
me conduz ao trono branco de Deus para o juízo final. Então, de fato, todos os caminhos levam a Ele nesse sentido. Agora, não do jeito que o mundo fala. O mundo diz todos os caminhos levam a Deus, que é para arrebanhar todo mundo, pode viver do jeito que você quiser, está tudo legal. No final, Deus é brasileiro, Ele vai dar um jeitinho para arrumar a sua vida. Tenho uma notícia para te dar: Deus não é brasileiro, Deus não tem nacionalidade. E muito mais, e muito menos na realidade, Deus vai dar jeitinho para alguém entrar no céu. Porque o jeito de Deus já foi dado, que é o jeito certo, que foi entregar o seu único filho naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. O jeito de Deus para você ir para o céu já foi dado. Agora não tem jeitinho, não tem esquema, não tem fazer alguma coisa para de repente dar certo no final, não dá. Ou nós andamos com Jesus, ou nós estamos no caminho, ou nós estamos totalmente fora do caminho. E é interessante que quando Jesus está falando, olha, creiam em Deus, creiam em mim, essas duas frases, elas são imperativas, elas são uma ordem. Jesus não está dando outra opção para os seus discípulos do que apenas eles teriam que crer, porque a fé seria necessária para que eles se mantivessem firmes diante das coisas que aconteceriam, a perseguição, a luta, a desolação, encarar a morte do seu Senhor, mas também ver ao mesmo tempo a ressurreição dele. Tudo isso acontecendo num momento aonde nós percebemos que Jesus agora quer começar a escrever uma nova história. E por que a gente deve andar no caminho? Porque muita gente tem andado à beira do caminho. E à beira do caminho não é o jeito certo. Andar à beira do caminho pode significar andar à margem da direção correta. Pode significar que eu posso até aparentemente estar na mesma direção, mas não na mesma rota. É a mesma coisa quando você pega um GPS e você programa para chegar em algum lugar. E aí você clica lá numa opção onde ele te dá várias alternativas de rota. Sabe o que é mais interessante? Existem várias rotas para chegar no mesmo lugar. Humanamente falando, na nossa vida humana. Para Deus, não tem atalho. Não tem estrada mais curta para não pagar pedágio. Não tem caminho mais fácil. Não tem modo econômico. Não tem modo mais rápido. Não tem distância mais curta. No GPS da eternidade, só existe uma rota. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Só Ele é quem mostra o verdadeiro caminho para nós. E por que eu estou trazendo essa reflexão quando nós falamos de não vivermos na mediocridade? Porque quem não anda no caminho é medíocre. Quem anda fora do caminho de Deus, vive na média do mundo, na mediocridade que o mundo tem vivido, numa vida de desobediência, numa vida incerta, numa vida insegura, numa vida vazia. Nós precisamos andar no caminho por algumas razões, que eu vou compartilhar rapidamente contigo. Quando estamos à beira do caminho, em primeiro lugar, nós damos lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo diz claramente, eu vou citar daqui a pouco esse texto, antes nós vamos ler aqui Marcos 4,15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Sabe o que acontece? Quem anda à beira do caminho não tem consistência. A palavra de Deus não permanece porque não tem solo fértil. Muita gente vem à igreja esperando que o domingo vai ser a solução dos seus problemas. E o culto de domingo deve ser, obviamente, um culto para você ouvir a palavra, se alimentar,
mas a essência principal é você vir para agradecer por tudo que o Senhor tem feito na sua vida todos os dias da semana. Mas tem pessoas que pensam que o culto do domingo é uma lâmpada mágica do Aladim, que você dá uma esfregada, o gênio sai, tudo acontece e você sai limpo daqui e está tudo ótimo. Eu vou recarregar minhas baterias espirituais para que durante a semana a minha vida seja sobrenatural. A sua vida durante a semana vai ser sobrenatural se você pegar a Bíblia para ler todo dia, se você orar, se você fugir da aparência do mal, se você fugir da prática do pecado, aí a tua semana vai ser extraordinária. Agora, se eu, durante a semana inteira, vivo uma vida de pecado, vivo uma vida de desobediência, dou mau testemunho, não leio a Bíblia, não busco a Deus, entendam, não é o domingo que vai resolver o teu problema. Porque Deus não vai pegar um bojo de erros que a gente comete durante os 6 dias da semana e em 1h30, para quem chega no horário ou 2 horas, vai resolver o problema, porque não vai. Porque você tem que estar resolvendo constantemente os teus problemas diante de Deus, colocando a sua vida diante dele todos os dias. Agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender que a sua vida extremamente vulnerável é uma arma fatal nas mãos do diabo. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo não descansa, o diabo não dorme. O diabo está procurando todos os dias um meio para destruir a minha e a sua vida, porque essa é a missão dele. Agora, como que a gente luta contra alguém que não descansa? Nós precisamos confiar em Deus. Se nós andamos à beira do caminho, nós estamos buscando atalhos. E lembra a historinha do Chapeuzinho Vermelho? O atalho nunca é uma boa ideia. E você pode contar a mesma história 600 vezes. E todas as vezes, o atalho nunca é uma boa opção. Porque você tem que andar no caminho. Paulo diz em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Ele está dizendo o seguinte: não dê espaço, não dê brecha. Ah, mas eu faço assim, eu não faço tanta coisa errada, mas todo mundo que está à minha volta faz tudo errado, mas não tem problema, porque Jesus ama as flores, os passarinhos, tudo é lindo, os ETs, os OVNIs, e aí você já está vendo elfo, duende, e você está muito louco já. E aí já foi um cogumelo para cima, sei lá o que foi lá, você já está xarope. Não tem conto de fada, meu irmão. E o diabo gosta de criar ilusões à nossa volta, que tudo é belo, que tudo é lindo. Não, a vida pode ser bonita se você aprender a colocar a lente certa para enxergá-la. Eu olho para a vida bonita, mesmo ela sendo complicada e injusta, porque Deus está comigo. E aí eu não vou dar lugar para o diabo. Nós vemos uma geração que fica questionando Deus por várias questões. Ah, mas Deus, Ele não me ama, porque eu não estou ganhando todo o dinheiro que eu gostaria. Deus não me ama, porque eu não tenho a casa que eu gostaria. Deus não me ama, porque o meu celular caiu no chão e quebrou a tela. Tem gente que até chega a falar como Jesus falou na cruz, se o celular quebrar a tela. Eloi, Eloi, lema sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Só porque o celular caiu no chão. Vocês acham que eu estou brincando? Tira o celular de um viciado para ver. Aí ele diz assim, não tem problema nenhum, porque viciado anda com 2, ele já puxa o backup na hora. É quase isso. Tem gente alienada, desesperada. Se cair a internet em casa, Jesus pode voltar para buscar a tua igreja, que começou a grande tribulação, que o Netflix não funciona mais. É verdade, gente. E eu não estou dizendo que, você não pode assistir uma série, não é para você mexer no celular. Eu não estou falando isso. Mas os crentes estão dando bobeira para o diabo direto. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para o Facebook. Não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, mas tem tempo para ficar no WhatsApp lá compartilhando um monte de tranqueira. Puxei a orelha do Candiba hoje. Pastor, vai ter assembleia hoje?
Falei, foi convocado domingo passado. Eu não estava. Falei, ok, mas eu mandei mensagem na lista de transmissão para todo mundo. Ah, mas eu não vi. Eu vou usar ele hoje ele não liga, então dá para bater. Ah, eu não li. Ah, é? Então, mas e aqueles vídeos besta que você mandou no grupo dos homens lá? Tempo para isso você teve, né? Eu não estou bravo não, estou enchendo a paciência dele. Porque a gente vive tão desatento com as coisas que devem ser, não estou falando só ele agora, todo mundo, que um monte de gente vem me perguntar a programação da igreja, e eu mandei 615 vezes na lista de transmissão. Aí sabe que a pessoa diz? Ah, é que eu apaguei, para não ocupar memória. Texto não gasta memória. O que gasta memória, o teu celular, eu te dar uma aula de tecnologia. É essas porcaria desses vídeos sem graça que você fica compartilhando e um monte de foto que tem. Texto não ocupa memória, só para te avisar. É bem pouquinho, não vai travar seu celular. Não apague os textos de informação da igreja, porque daí você fica desinformado e vai perguntar 600 vezes a mesma coisa. Mas porque você está desatento. Muitas vezes você não está focado, você não está prestando atenção. E eu vou te falar mais, porque isso é fato. O que é importante para você, você não esquece. Alguém esquece de ir em churrasco aí, Alex? Fala aí para mim. Alguém esquece aniversário? De ir em aniversário quando é convidado para ir comer bolo? Me convida para ver se eu esqueço. Ninguém esquece coisa boa. Mas a gente esquece que tem oração domingo cedo. A gente esquece que tem escola dominical. A gente esquece que tem culto. A gente até esquece que tem culto se bobear, de domingo. Ah, mas tinha culto hoje? É que eu não vi, ninguém avisou, não mandaram o vídeo lá no Face, lá para me avisar que ia ter culto. Você não pode dar lugar para o diabo não, irmão. Porque, sabe quando você está dando lugar para o diabo? Quando você está extremamente desatento e desatualizado com tudo. Eu não estou falando aqui, eu estou brincando agora, mas com tudo que está acontecendo na vida da igreja, você está totalmente alienado e você nunca sabe de nada. Você tem que procurar saber, demonstra interesse. Sabe por quê? Para mim, quando você vem e fala assim, pastor, é que eu não sabia, você demonstra tanto interesse que eu tenho vontade de falar assim, querido, será que você faz parte desse mundo mesmo? Será que você gosta da igreja de verdade? Será que você quer ficar aqui de verdade? Porque você é tão desinteressado, eu não falo isso, tá? Estou expressando aqui agora. Você demonstra total desinteresse. E aí, se com a igreja, que é uma coisa de 1 ou 2 vezes por semana, você está assim, eu fico pensando com Deus. Tá. Foi isso que a gente conversou, irmã Débora, outro dia na visita na sua casa? Foi isso aí. Como é que o povo está? Vivendo a vida louca. Só que quem entra na vida louca, meu irmão, é o capeta. E ele samba na vida louca, sabe por quê? Porque quanto menos atento às coisas de Deus, mais vulnerável você está. Eu escrevi aqui, devemos fugir de toda e qualquer situação que nos deixem vulneráveis diante do nosso adversário. Devemos voltar os nossos corações ao Senhor, colocando nossa confiança nele, vivendo uma vida para a glória do seu nome. Quer uma solução para vencer o capeta, meu irmão? Salmo 119, 11. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Você quer vencer o diabo, meu irmão? Vai ler a Bíblia. Você vence ele. É o único jeito que você tem de vencer o diabo, é com a palavra de Deus. Quando estamos à beira do caminho, segundo lugar, não produzimos frutos. E eis aqui algo extremamente importante para a vida da nossa igreja. Nós precisamos frutificar. Meu irmão, eu não quero que você me faça uma lista, eu quero que você pense, reflita e responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você trouxe uma vida para Jesus? Bateu forte agora o tambor, né? Só não quero tique-tique-tá, né? Mas bateu forte, né? Foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? O crente tem que produzir fruto. O crente tem que ganhar alma para Jesus. Eu não estou perguntando quando você trouxe alguém à igreja a última vez. Porque pode ser que a pessoa mora do outro lado da cidade e você falou de Jesus para ela e ela está indo numa igreja perto da casa dela. Eu não estou falando de geografia, eu estou falando de missão. Hoje é culto de missões. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Mas deu tempo de mexer no WhatsApp.
Ah, mas deu tempo de eu assistir a minha série com 10 capítulos de 50 minutos cada um. Ah, mas deu tempo de eu viver a minha vida, ir no shopping, passear. Eu não estou falando que você não possa fazer nada disso. Só que você deveria ter feito antes aquela coisa lá. Porque tem alguém da tua família que não é crente, eu tenho certeza. Tem alguém lá, vizinho teu, colega de trabalho teu, que não é crente. Não é possível, porque o mundo inteiro não é convertido, senão Jesus já tinha voltado. Ou pelo menos o mundo inteiro já teria ouvido a palavra. Nem todos se convertam. Então tem gente que não conhece Jesus à tua volta. Quando que você vai começar a falar de Jesus para as pessoas? Quando que você vai sair dessa mediocridade de vir à igreja de domingo? Ô pastor, mas assim esvazia a igreja. Pessoal, meu irmão, eu quero que crente fique aqui na igreja. Eu quero que a igreja lote, mas de crente. De gente que quer ser cheia do Espírito Santo, que quer pregar o Evangelho, que quer ter temor de Deus, que quer dar bom testemunho. Esse é o desejo de qualquer pastor que leva a Bíblia a sério. Eu não quero ter a igreja lotada de gente, mas aí quando eu ando pela rua, eu fico ouvindo que a pessoa não dá bom testemunho. Eu quero ouvir, poxa, aquele cara da tua igreja, que legal, o cara é uma bênção. Como eu ouvi uma vez, e eu falo isso, não é para agradar A ou B, mas eu ouvi de uma pessoa de outra igreja uma vez: pastor, o fulano é da tua igreja? É. Pastor, ele é uma bênção lá no trabalho. O cara dá bom testemunho. E eu ouvi isso. E é isso que deixa o coração de um pastor satisfeito, sabendo que as ovelhas estão dando bom testemunho lá fora. Porque ser bem comportado aqui na hora do culto, meu irmão, até eu consigo. O problema é lá fora, é quando o diabo está dando na gente lá, ó, e a gente precisa ser firme. Quando as pessoas estão nos oferecendo algo errado, e a gente está dizendo não, porque eu sou crente. É lá que a coisa tem que ser diferente. É lá o nosso campo de batalha. E se a gente não produzir fruto, vai ser um problema. Olha o que diz Mateus 21:19. Vendo uma figueira à beira do caminho, ó, de novo, à beira do caminho. Estava ali, ó, lugar errado. Aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ó, só para te dar uma dica, não foi Pedro irritadinho, João que fez isso aí, não, foi Jesus. Porque hoje em dia nós temos uma geração de árvores frondosas, cheias de folha, aleluia, glória a Deus, dá até uma quebrada de asa, já sai voando, mas não tem fruto nenhum. E ó, detalhe, não é fruto produção China não, tá? Que é por número. Então vamos dar fruto. Vamos sair, ó, vamos pagar 50 para o cara aceitar Jesus lá na frente do pastor, lá para o cara ver que eu estou evangelizando. Não, Jesus diz lá em João 15, frutos e frutos que permaneçam. E só fruto que nasce e permanece é aquele que você ganha e que você começa a cuidar daquela pessoa depois. Que você leva essa pessoa a um sistema de cuidado, de discipulado, e leva essa pessoa ao crescimento da fé. A tal ponto que ela esteja pronta depois a cuidar de outras pessoas e pregar para outras pessoas e acompanhar outras pessoas. Isso é cuidado. A improdutividade de um cristão é um problema. Porque olha como Jesus frisa isso em João 15:4, permaneçam em mim. Então, ó, não dá lugar para o diabo, fica com Jesus, anda no caminho. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Só pode dar fruto quem anda com Jesus. A sua infertilidade, no que diz respeito ao reino de Deus, ao ganho de almas, pode ser algo preocupante. Pode ser que você ache Jesus um cara legal demais da conta, mas você não está andando com ele coisa nenhuma. Porque ele disse que sem ele a gente não pode produzir. Sem andar com Jesus nós não temos condições de produzir frutos. Nós não temos maneiras de caminhar. A nossa improdutividade, escrevi aqui, revela uma ausência de comunhão com Jesus e uma preocupação com a aparência. Porém, deixando de lado o que realmente importa, os frutos que devemos produzir para o Senhor. Jesus está sempre em busca de frutos em nossas vidas. O dia que Jesus passa para ver a sua vida, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o seguinte: quais são os frutos que o Rubinho está produzindo? Está produzindo nada? Corta a Deus. Está ocupando espaço. Está no lugar errado, está fazendo a coisa errada.
Eu preciso, como crente, ser produtivo. Você, como crente, precisa ser produtivo. Isso não é uma questão de opção. Isso é uma ordem de Deus. Candiba leu o texto aqui da grande comissão. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho, façam discípulos. Isso é uma ordem. Se você é crente e não está cumprindo a ordem, você está sendo desobediente. E quem é desobediente não anda com Jesus. Gente, parece que o negócio é duro, mas é a dura verdade, é isso que está acontecendo. Deus está chacoalhando a gente de ponta cabeça para a gente começar a viver diferente. Até quando a gente vai viver? Olha, se eu estiver muito errado, pode falar. E alguém quiser discordar, pode discordar, mas olha, na boa. A maior parte das pessoas me procura dizendo: pastor, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu sinto um vazio. É ou não é? Agora eu falo sempre a mesma coisa, então começa a buscar mais a Deus, meu irmão. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, desliga um pouquinho a televisão. Ah, pastor, mas não dá, é difícil. Não é difícil não, é possível. Você tem que abrir o seu coração, você tem que parar de ser teimoso. Porque às vezes você está se colocando contra Deus, lutando contra Ele com a sua teimosia. Se Jesus deu uma ordem e você não está cumprindo, quem está errado é você, não é Ele. Porque se Ele diz que tem que fazer e pronto, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe o que Ele está falando, Ele não erra. Agora, gente boa de verdade, até quando a gente vai ficar nesse faz de conta de crente? Ah, vou para a igreja, mas depois eu vou para uma balada com a mesma alegria. Ah, eu vou para a igreja, mas depois eu faço errado lá no mundo. Tem que parar, gente, porque uma vida de frutos, Jesus disse que uma árvore, ela é conhecida pelos frutos que ela produz. O lance não está no discurso que nós estamos falando, mas da vida que a gente está tentando viver. E o mundo está de olho na gente. O mundo olha para os crentes e está esperando uma resposta, porque o mundo não acha resposta nele mesmo. O mundo é vazio. O mundo se alegra em meia hora de bebida e droga, mas depois fica sem graça porque não tem a alegria de Jesus. O crente tem a alegria de Jesus. Quando o mundo olha para o crente, o mundo está querendo ver aquela alegria e dizer: olha, me explica de que jeito que eu consigo esse negócio, porque eu sou infeliz. Eu não tenho o que vocês têm, me dá isso que vocês têm. E aí você vai lá e fala assim: olha, custa muito caro o que eu tenho, mas fica tranquilo porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço para essa alegria poder entrar no teu coração. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Querido, só compartilhe o que Jesus já fez um dia com você. Olha, eu era assim, eu vivia desse jeito, Jesus me mudou, eu só mentia, eu só fazia coisa errada, hoje eu não faço mais. Gente, o mundo está querendo ouvir isso da gente. O mundo está querendo ter esperança que Jesus pode mudar a vida deles também. Agora, quando as pessoas lá de fora olham para nós, e eles não veem frutos, eles não veem mudança, eles não veem essa alegria de Jesus em nós, eles dizem assim: para que eu vou me tornar um religioso de ficar indo na igreja de domingo, se esse cara aí que está me falando aí, ele é mó na trave que tem, não muda nada, tudo errado. Agora, que alegria e satisfação quando você ouve alguém dizer assim: olha, eu estou indo para Jesus porque eu conheci uma pessoa que me mostrou. E aí você sente aquela alegria, você fala: yes, Jesus, legal, valeu a pena, o cara é crente, o cara deu bom testemunho. É isso que a gente tem que fazer. Terceiro, não temos visão de reino quando andamos à beira do caminho. Quando você anda à beira do caminho, você não consegue ter visão de reino. Você não consegue enxergar com as lentes de Jesus o que está acontecendo na tua vida, à sua volta, e o que Deus deseja fazer na tua vida e através da tua vida para favorecer as outras pessoas que estão perto de você. Marcos 10:46. Claro que aqui é uma alusão. E antes que você pense que eu estou sendo herege, você vai entender o contexto. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aí você vai falar: ah, pastor, está forçando. Pô, Jesus curou o cara era cego. O que você está falando de visão de reino? Se você vai
do versículo 35 até o 45 de Marcos, do Evangelho de Marcos, aqui capítulo 10 que a gente citou, Jesus está trabalhando uma pequena DR que aconteceu entre os apóstolos. Tiago e João, os bonitinhos, os queridinhos, chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, atende-nos um pedido. Se possível for, será que um pode sentar do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo lá na glória? Só. Os caras queriam assento VIP na ceia do céu. Aí os outros escutam a parada, fecha o tempo, a galera do deixa disso já começou a segurar para não ter briga, quem é homem gospe aqui e tal, os caras estavam tudo se segurando, porque os outros apóstolos morderam a chumbada e falaram: o que é? Vocês querem sentar? Nós vamos sentar onde? Quer dizer que vocês são bons, vocês vão ter assento mais perto de Jesus, e nós? E aí Jesus começa a dizer assim: gente boa, não vai ser assim entre vocês não. Quem quiser ser o maior, precisa ser como aquele que serve. Porque o grande no reino de Deus é servo. Não se enaltece, não busca posições de destaque, só tem que fazer o que é certo. Jesus estava trabalhando com a cegueira espiritual dos seus discípulos naquele momento. E além de fazer algo maravilhoso que era curar um cego, ele utiliza o expediente para mostrar para os seus discípulos o que era a cegueira. Porque na verdade o grande objetivo de Jesus era tratar a cegueira espiritual daqueles discípulos imaturos que estavam brigando para ver quem sentava do lado de Jesus no ônibus. Lembra na escola que todo mundo queria sentar do lado de alguém que era mais legal? E aí quando não tinha lugar, só tinha aquele cara chato no fundo, ninguém queria sentar. Eles estavam quase assim: ixi, quem vai sentar do lado de Judas? Né? Eles nem sabiam ainda que Judas era o traíra, mas os caras já estavam pensando: esse cara aí, vai dar certo. E Tomé então, o cara duvida de tudo, meu cara toda hora fica colocando algum empecilho. Não, sai fora. Deixa eu ver, de repente, Mateus, quem sabe aí, o cara é um pouquinho mais legal, né? Mas ele era coletor de imposto também, vai ficar falando de dinheiro toda hora também, não vai ser legal. Os caras deviam estar tentando analisar aonde que eles vão sentar. Claro que eu estou brincando aqui, mas para trazer a ilustração clara de que a gente gasta muito tempo conjecturando coisas idiotas, inúteis e fúteis. Que é o que eles estavam fazendo ali. Discutindo quem ia sentar do lado de Jesus no céu. Meu irmão, nem que eu tiver que sentar no chão, eu quero estar no céu sentado lá. E tem gente preocupada onde que vai sentar no dia da grande ceia. Eu quero ver sobrar pão para mim, meu irmão, porque se tiver pão para mim comer lá, no dia da grande ceia, eu estou no lucro. Mas às vezes parece que a gente quer ter um terreno maior lá no céu. Senhor, pode ser perto da porta tal, da porta de pérola, né, ali lá no céu, ou da porta dourada, ou pode ser próximo, pode ser de esquina meu terreno, Jesus, para ver, porque eu quero ter uma vista melhor assim do teu trono. E ao mesmo tempo eu quero ver os meus vizinhos que me viram passar na prova e não me ajudaram, mas agora eles vão se arrepender, porque a minha casa é maior, porque eu sou mais bem sucedido no céu, aleluia. Meu irmão, não vai ter nada dessas besteiras, porque você vai estar feliz no céu, satisfeito, e a porcaria do pecado não vai fazer mais parte do teu contexto de vida. Então você não vai se sentir maior, melhor, você não vai querer lugar melhor. O melhor lugar já é lá, já é o céu. Você vai estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você vai adorar Jesus para sempre. Não importa se você vai ter a casa X, Y, como é que vai ser. Se vai ser casa conjunta, se vai ser alojamento igual de acampamento, né, Batata? Não vai ter mais chulé mesmo, né, Batata? Aquelas roupas fedidas dos meninos lá que a gente teve que aturar uns dias lá. Não vai ter mais. Porque nós vamos ter os nossos corpos glorificados. Nós vamos viver com Jesus para sempre. É isso que importa. Olha o que Jesus diz, e aqui eu já vou concluindo a mensagem, porque eu quero orar por você ainda hoje. João 14, 2 e 3. Vou voltar no texto lá. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Olha que promessa linda, meu irmão, agora, ó. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Quando Jesus está dizendo eu vou preparar lugar, meu irmão, Jesus não ia trabalhar com construção junto com os anjos lá no céu, não. Sabe o que era preparar o lugar? Jesus estava dizendo em outras palavras assim para os seus discípulos: para eu poder levar vocês comigo, eu preciso fazer uma coisa ainda. Eu vou precisar entregar a minha vida por vocês. Eu vou precisar morrer. Porque se eu não morrer, vocês não entram na minha casa. Porque só entra na minha casa quem aceita o meu sacrifício. Jesus sabia o que ele ia fazer, o que ele está disposto a fazer. Às vezes a gente está reclamando da vida, porque fura um pneu, a gente fica bravo. Jesus está falando: eu estou indo preparar lugar para vocês, mas fica tranquilo, porque eu venho buscar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês podem sofrer um pouco de tempo, mas vai chegar uma hora que vocês vão ouvir o som da trombeta, e quando vocês ouvirem, vocês vão se encontrar comigo nos ares. Aí vocês vão chegar verdadeiramente em casa. Às vezes a gente está tão focado em tantas outras coisas, a gente está gastando tempo nosso com tantas outras coisas. E talvez você diga: tá bom, pastor, mas qual é o caminho? Olha o que ele diz lá no versículo 6, agora que eu disse que eu ia usar na conclusão da mensagem. Jesus responde para eles então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Quando vocês decidirem andar no meu caminho, quando vocês decidirem andar ao meu lado, comigo, vocês vão chegar ao Pai. Vocês vão encontrar a verdadeira vida. Vocês vão encontrar o verdadeiro propósito para a vida de vocês, porque até então parece que está um pouco estranho. Vocês estão querendo me coroar rei aqui, vocês estão querendo que eu derrube o governo romano, e eu não vim para reinar sobre algumas pessoas, eu vim para restabelecer a salvação dos seres humanos através do meu sangue, e aí o meu Pai vai me chamar de volta, e vai me dar a glória que um dia eu já tive, e eu vou ser chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor das suas vidas. É claro que eu estou parafraseando muita coisa aqui que realmente foi dito, que está escrito na Bíblia aqui, para ilustrar para você uma coisa: não vale a pena andar à beira do caminho, não vale a pena andar à margem, ser apenas um frequentador de igreja, ser apenas um crente nominal, ser apenas alguém que tanto faz como tanto fez. Volta o teu coração para Jesus, volta o teu coração para Deus, se renda ao Senhor, viva uma vida que agrada ao Senhor, porque isso vai transformar a tua história. Feche os teus olhos. Tem duas perguntas que eu coloquei só no slide aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos, eu vou fazer ela para você. Na verdade, uma é uma afirmação que eu acabei de dizer: a única decisão acertada é andarmos no caminho. E a pergunta que eu quero te fazer: você já está andando com Cristo? Feche os teus olhos, eu quero orar por você.